Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão. Essa é uma das joias preciosas encontradas no livro de Jó, capítulo 6, verso 14. Esse texto é trazido no momento em que os amigos de Jó começam a trazer seus discursos, suas palavras, muitas vezes de encorajamento, mas muitas vezes sim de desânimo, de apontamento para os erros de Jó, quando naquele momento as palavras mais necessárias era o silêncio e o afeto, o carinho, a compaixão. O verdadeiro suporte, como disse o apóstolo Paulo, suportai-vos uns aos outros em amor, dando suporte, oferecendo condições àquele que padece, que sofre, de se reerguer e de olhar toda aquela situação com outro olhar. E além do mais, uma estrutura que dará a ele condições de se levantar e administrar toda aquela situação, olhando um novo horizonte a ser descortinado a partir do presente, com uma palavra ou até mesmo uma atitude de silêncio, mas de compaixão e de encorajamento. Desafio o seu coração a não tomar o caminho que os 3 primeiros amigos de Jó, juntamente com Eliú, a partir do capítulo 32 até o 37, esse último tomou e os demais nos capítulos anteriores tomaram. Algumas das palavras trazidas por eles, de fato, são palavras verdadeiras. Mas muitas também dessas palavras não eram verdadeiras. Foram palavras de condenação, foram palavras de acusação. E ainda que uma dessas palavras também fosse necessária, Salomão vai nos dizer em Provérbios que como maçã em salvas de prata, assim também ditosa é a palavra que é dita a seu tempo. Quantas vezes, no momento de tragédia, de crise, de perda do nosso irmão ou de um ente querido da nossa família, somos capazes de trazer verdadeiros venenos, amarguras, ressentimentos e mágoas do passado e revivê-los no tempo presente, um tempo esse que não é devido trazer tal assunto, tal fato ou tal situação. O livro de Jó nos desafia a também refletirmos sobre a necessidade de mudarmos o nosso ethos, mudarmos a nossa ética, a nossa postura como cristãos. Nós não somos juízes. Nós não temos a palavra final sobre nenhuma situação posta diante dos nossos olhos e até mesmo dos nossos amigos, vizinhos, familiares, queridos e amigos. Nós não temos o olhar que somente o juiz de toda a terra tem. Nós temos um olhar limitado, um olhar que não é preciso, um olhar que não é pleno, totalizante, é um olhar parcial. E por esta razão, numa hora como essa, em que Jó precisava de mais suporte, apoio e compaixão, seus amigos trouxeram palavras de desencorajamento, palavras de tristeza, de condenação e de acusação. Alguns deles trouxeram verdades bíblicas. Alguns deles apontaram situações verdadeiras, necessárias, mas nós precisamos saber o limite, o deadline, a linha limítrofe ali onde nós podemos parar o excesso das nossas palavras e deixar que o silêncio do Espírito Santo em nosso homem interior, nossas lágrimas, nossa compaixão, seja muito mais forte e muito mais audível do que os nossos discursos. Finalizo aqui, buscando encontrar, primeiramente no meu coração e no seu coração, nós que, como pastores, lidamos com o sofrimento diário, cotidiano das pessoas, sejam dos nossos membros, de nossas igrejas locais, seja no dia a dia, nos hospitais, na vizinhança, na família, em meio a tanto sofrimento, a tantas enfermidades e moléstias, a tantas perdas, a tantas crises, qual a palavra que Deus tem a nos dar para o nosso irmão, para o nosso próximo? Quem era o próximo, mais próximo
daquele ferido que somente o bom samaritano foi capaz de passar, se levantar, ser tocado e fazer algo de concreto. E não foi traduzido de forma alguma em palavras, mas em atitude. Ali passaram o sacerdote e o levita, mas ambos olharam com um olhar de desprezo, de crítica e também de preconceito. E o que o mundo mais clama e reivindica não é uma igreja com lindos sermões, com lindos louvores e cânticos, numa verdadeira confissão de ortodoxia, de uma teologia refinada e aprimorada. É muito maravilhoso ver tudo isso num bom culto, numa igreja local. Mas o mundo clama por homens e mulheres tocados, permeados por esta palavra em hebraico chamada hesed, compaixão, misericórdia, longanimidade, que são características e atributos do nosso Deus. E, na verdade, muitos desses termos fazem parte do fruto do Espírito Santo descrito em Gálatas, capítulo 5. Repito aqui as palavras de Jó, no capítulo 6, verso 14. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Deus abençoe a sua vida e que eu e você sejamos conhecidos como homens e mulheres que amam a palavra de Deus, amam o estudo sistemático da palavra, a leitura da Bíblia, todos os dias, toda a Bíblia e sempre. Que amemos de fato o nosso culto, que sempre será racional, examinando as Escrituras, conferindo aquilo que o pregador traz de ensino, se confere de fato com as Escrituras Sagradas. Mas não esqueçamos jamais da importância de um coração quebrantado e contrito, que não apenas será confinado em sua própria vida, mas se deixará e permitirá que essa água viva, esse rio da vida em seu homem interior, fluirá, deixando as marcas da compaixão, do apoio, do suporte, da graça de Deus sobre a vida de todos aqueles que nos cercam. Até lá!